5 hábitos que bloqueiam a sua prosperidade e você nem percebe. Sobre o que eu estou falando? Nós temos várias maneiras de bloquear a nossa prosperidade. E às vezes parecem ondas invisíveis de pensamentos, de sentimentos e de coisas que simplesmente acontecem e a gente não dá a mínima por falta de percepção sobre isso. O intuito desse vídeo é esclarecer, informar e mostrar como isso acontece e o que você pode fazer de maneira prática e simples para ir se livrando dessa falta de percepção, no sentido de adquirir uma percepção em que você mantenha-se uma energia livre, fluídica, para que a prosperidade esteja sempre presente na sua vida. Seja uma prosperidade material, seja uma prosperidade imaterial. Nesse sentido, eu faço o seguinte alerta. Cuidado, porque a sua energia pode estar bloqueando a sua prosperidade, pode estar bloqueando a sua capacidade de realização, sua capacidade de ser feliz de uma maneira plena. Você já teve a sensação de que tudo está travado, que o dinheiro simplesmente some? Ou quando ele vem, ele escorrega entre os seus dedos? Imagina você ter o dinheiro, ter a energia do dinheiro e de repente a coisa simplesmente sai de sua mão. Parece uma distração, pode ser a sua energia que não tem a capacidade de sustentar o seu lado financeiro. A nossa energia tem a capacidade de sustentar várias coisas simultaneamente. A parte financeira é uma. Sua energia sustenta o seu dinheiro. Sua energia sustenta as suas relações. Prosperidade plena tem a ver com a capacidade que nós de sustentar tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós entendemos que é necessário para a nossa vida. Bens materiais e bens imateriais. Bens afetivos, bens subjetivos, bens intangíveis, como o Napoleão Hill chama, Aqueles bens que a gente não consegue segurar, não consegue reter nas mãos, mas a gente retém num sentimento, retém no pensamento e gera uma base para a nossa energia ser sustentável, ser forte, ter uma vibração firme e próspera nesse sentido. E hoje eu quero te mostrar que por muitas vezes a gente tem assim o pensamento e o sentimento que o problema está do lado de fora, que o problema está no mundo. Nem sempre isso acontece. A gente lida com vários problemas, mas a nossa incapacidade de lidar com esses problemas que é o marco da nossa vibração. O que determina uma vibração forte e sustentável é a capacidade de lidar tanto com os problemas que estão dentro como aqueles que estão fora. E mais ainda, quando eles se cruzam, quando eles se relacionam, quando eles se comunicam. É muito subjetivo dizer o que está dentro e o que está fora quando as coisas se encontram. Porque a gente não se encontra com algo que está do lado de fora. O que está do lado de fora não se encontra com o que está dentro. Tudo são encontros. Esses encontros são encontros emocionais, são encontros físicos, são encontros mentais, são encontros espirituais, são encontros não locais. O nosso salto qualitativo de pensamento tem a ver com essa capacidade que nós precisamos desenvolver no sentido de reconhecer o que é dentro e o que é fora e dar a medida certa a cada problema. E é nessa comunicação que a gente vai ajustando esse entendimento e a nossa vibração vai se fortalecendo através de uma comunicação mais segura e eficiente. Eu não estou falando só de comportamento visível. Por exemplo, eu estava com esse casaco completamente desalinhado. A Adriana me interrompeu. Não, vamos alinhar esse casaco para melhorar a sua vibração, porque as pessoas precisam olhar para você de uma forma mais harmônica. Você não pode se apresentar desarrumado. Uma forma desarrumada interfere na nossa vibração? Sim. Ao olhar de quem vê é uma coisa. Ao olhar de quem sente pode parecer uma outra coisa. Então é esse choque de informações, de referências, de que está bom ou não está bom, que às vezes causa confusão danada. Então preste atenção na comunicação. Ah, mas eu aceitei plenamente a recomendação, parece que eu estou mais alinhado agora. E você, acha que eu estou com um casaco melhor agora? Fez diferença a arrumação que a Adriana fez? Comente aí, vai ser muito legal. Que besterol, né? Vamos ao que interessa.
Ai, ai. Então, como eu já falei, seja através de um comportamento visível ou de um comportamento invisível, como seria isso? A nossa energia, a nossa bioenergia, a nossa energia pessoal, o nosso campo de energia parece informações invisíveis, mas o tempo inteiro geram, informações que se cruzam, interferem com a nossa frequência e com a nossa vibração. A nossa razão não dá conta dos níveis de relações que nós temos e fazemos. Portanto, é muito bom ter uma ideia de como lidar com a percepção sobre esse campo de energia pessoal e bioenergético, de ambiente, em relação à vibração. Vai ajudar bastante os nossos padrões racionais de informação. O que eu estou falando? Nós temos uma comunicação que é visível, que é consciente, e temos uma comunicação que é invisível, que é inconsciente. Mas tudo é energia, só que a energia percebida, reconhecida, e a energia, às vezes percebida, mas não reconhecida. Às vezes reconhecida e às vezes não entendida. Quando a gente tem um sintoma de bloqueio de energia, como uma dor, por exemplo, de fundo energético, a gente que acha que é um problema físico. Vai tomar um remédio em vez de fazer um exercício bioenergético. Então a gente vai falar de 5 hábitos em que você pode ter uma atitude simples para poder corrigir, pode associar também uma atitude energética, para trabalhar nesse nível de percepção. Portanto, vou te dar um conselho pela experiência que eu tenho em lidar com bioenergia, em lidar com as questões da emoção, as questões da mente, as questões da comunicação consciente e inconsciente. É muito importante sempre associar uma experiência visível ou física, algo que tenha materialidade, com as questões bioenergéticas. No início talvez seja difícil perceber isso, mas com a prática, com a repetição, a nossa mente cria uma sensibilidade, ela vai reconhecer o processo de lidar com as questões invisíveis, com as informações invisíveis, com as energias que estão dentro desse contexto, e vai ter uma resposta associativa ao padrão neurológico físico. É uma maneira de gerar uma plasticidade mental, chamada plasticidade neural, em que você incorpora valores subjetivos aos seus valores objetivos de consciência. Muitas vezes a gente tem acesso a respostas em que a gente não precisa fazer uma elaboração mental. Essa elaboração mental, ela acontece de forma interna. Mas essa elaboração ela é eficaz quando ela tem um vínculo direto com o processo inconsciente, de deixar vir à tona a informação e você ter a compreensão daquilo que você precisa fazer sobre o que está acontecendo. Então vamos lá. O primeiro hábito tem a ver com a seguinte questão: reclamando da falta. Escassez o tempo inteiro. Então essa frequência de escassez, ela é determinante para nos manter numa condição de penúria às vezes, numa condição de dificuldade de acesso à prosperidade, porque a frequência é baixa. A frequência é retrógrada, a comunicação é ruim. Nesse sentido, a gente atrai as vibrações de mesmo valor, de mesma qualidade. A gente fica preso a um campo coletivo vibracional baixo de escassez. Como é que a gente faz para se libertar disso? E depois para se proteger disso? Então, parece que quem se liberta disso continua sendo perseguido por isso. Como manter uma vibração forte o suficiente para não ser perseguido pela escassez? Para que o processo não seja repetitivo, não seja cíclico. O que acontece? Hoje eu perco, amanhã eu ganho. Aí depois eu perco, aí depois eu ganho. Como manter uma vibração de fluidez saudável e próspera de uma forma constante? A energia que você emite é a energia que você atrai. Assim, quando você se der conta que está reclamando, pare, respire profundamente, dissocie-se desse processo. Só esse ato de parar e olhar para o que está acontecendo
você está estabelecendo uma comunicação e você estabelecendo uma autoridade sobre esse processo que é dominante, porque ele é inconsciente. Nesse momento que você parou, você pode emitir o seguinte pensamento ou fazer a seguinte informação: eu me aproprio dessa frequência de escassez, determino que ela circule através do meu campo de energia, da terra ao céu, se encontre com os campos de prosperidade de energia, e a partir desse momento eu estou plenamente conectado através desse campo de energia. A constância da sensação altera o sentido da sua consciência. Toda vez que você fizer isso, e você determinar isso, você vai não só lembrar, você vai estar definitivamente ligando a sua mente a esse campo de vibração de prosperidade. E você vai poder automaticamente agregar valor contínuo à sua vibração, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, semana a semana. Então, o que acontece a partir desse momento? Que parece ser pura imaginação. O seu campo pessoal, o seu campo bioenergético de ambiente, ele começa a se atualizar automaticamente. Ele começa a responder a essa nova intenção, essa nova forma de estar, saindo da escassez para uma possibilidade de potencial de energia maior. Assim você começa a mudar o seu campo de vibração em relação à prosperidade. Vamos agora ao segundo hábito. Imagina aquele armário ou cômoda cheia de gavetas muito bagunçadas e você simplesmente fica procrastinando, fica enrolando, como se não tivesse energia para mexer nisso, não tivesse uma motivação. Enfim, esse tipo de atitude, esse tipo de ambiente causa também acúmulo de energia estagnada. E essa energia estagnada dentro de armário, dentro de cômodas, causa uma estagnação de energia no ambiente. E você fica associado a isso automaticamente como uma energia de campo, você faz uma sintonia. Um bom exercício escolhe uma gaveta dessa, faz uma arrumação, faz uma limpeza. Tá? E vai se programando para fazer pequenas limpezas até organizar todo o armário e toda a cômoda. Mas eu não tenho vontade, eu não tenho motivação. Esforce-se, porque é esse esforço que vai virar a chave em relação à sua intenção. É uma atitude externa que tem um benefício interno muito grande, no sentido de que eu sou capaz de organizar, eu sou capaz de limpar, eu sou capaz de reprogramar o meu ambiente. Então, esse segundo hábito, que é lidar com a bagunça, diz respeito a essas questões de organização. E não só isso, daquele esforço a mais, daquela coerência que a gente tem em saber que um ambiente limpo e organizado tem uma energia melhor, tem uma vibração melhor. E se você consegue fazer isso com um ambiente externo, a sua mente vai se sentir capaz de fazer consigo mesmo. Agora, vamos fazer isso de uma forma interna, para dentro. A nossa região digestória, ela é como um armário, é como uma cômoda cheia de gavetas. E também entulha muitas coisas. Pelo processo pelas funções que ela exerce, seja fisiológica, seja bioenergética, é uma área de transporte, de transformação, de ressignificação de energia. Ela pega toda a alimentação e bebida, transforma em coisa pura e impura. E se não funcionar direitinho, gera uma bagunça danada. Uma delas você sabe muito bem, é o acúmulo de fezes. A retenção urinária às vezes. Isso equivale a um grande lixo físico. Esse lixo físico também tem um lixo energético, que é uma área de transição energética também, de formação de substâncias energéticas. Agora, como é que a gente escolhe uma caixinha dessa área e trabalha? Vamos lá. É um trabalho subjetivo, mas vai atuar dentro dessa objetividade que a sua mente precisa dar. Você se concentra
na parte digestória, você pode colocar as mãos sobre a barriga, concentra-se no ponto do umbigo, que é um ponto de acupuntura VC8, que é um ponto chamado Tantien, que equivale ao segundo cérebro, de acordo com Mantak Chia, e você vai delegar autoridade a essa área a promover essa limpeza, só que você tem que dar uma direção. Então, a partir desse ponto central, você faz uma respiração diafragmática, você distende a barriga, contrai ligeiramente. Esse processo mecânico é para ajudar a situar a sua mente. Concentra nesse ponto central. Imagina um movimento em espiral e de forma anti-horária. É o movimento da negatividade, do acúmulo, daquilo que não presta. É um movimento representativo das energias residuais negativas que você não precisa mais. Então você vai colocar nesse movimento e vai dizer para esse movimento se apropriar de tudo que os seus intestinos, o seu estômago, sua parte digestória não precisa mais. Tanto na parte física quanto na parte energética, tanto na parte material quanto na parte imaterial. Conduz esse movimento até o tamanho de uma bola de futebol. É como se você olhasse para a sua bagunça organizada. Agora volta para o ponto no centro do umbigo e inicia um movimento horário na direção do ponteiro dos relógios, para promover a ressignificação dessa energia, para limpar essa caixinha. A limpeza dessa caixinha vai ser uma representação para a limpeza de toda a cômoda. Chegando ao tamanho de uma bola de futebol, você vai olhar para esse espaço vazio agora. O que você faz com isso agora? Coloca uma energia boa. Assim como você tem um armário do lado de fora, com uma caixinha vazia, né? Condições de botar coisas boas, você vai colocar uma coisa boa dentro dessa bola de futebol, dentro desse espaço vazio. Então, nesse espaço vazio, depois que você fez essa ressignificação pelo movimento horário, você vai colocar uma cor que represente a prosperidade. Uma cor com uma vibração forte. Pode ser o amarelo, pode ser uma cor dourada. Vamos colocar a cor dourada. Imagine esse espaço vazio sendo preenchido por fios de ouro, fios dourados. Imagina você se apropriando dessa riqueza. Aí, depois que esse espaço estiver cheio, você pode dizer, meu estômago, minha parte digestória, vocês sabem transformar as coisas. Transforme essa energia no ouro da minha vida. Transforme essa energia numa vibração saudável e próspera. Eu confio que você sabe fazer isso. Entrego a você essa atribuição. Volte a prestar atenção na sua respiração. Agradeça, como se já tivesse recebido esse ouro na sua vida. Você aprendeu a encher uma caixinha dentro de você com energia. Então, qual é o fundamento desse segundo hábito? Você se apropria de uma bagunça, você organiza uma bagunça, você limpa do seu espaço e coloca alguma coisa útil, boa lá. Vai repetindo esse processo, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Quanto mais você fizer isso, maior será a sua vibração, maior serão as coisas que você vai atrair. Quanto mais você repetir esse processo, melhor serão as coisas boas que você vai atrair para a sua vida. Vamos agora ao terceiro hábito, que diz respeito ao que você mantém na mente, mas o que o seu corpo físico não consegue reproduzir. Você pensa, 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 mas não coloca isso em ação, em movimento. Isso gera uma estagnação de energia, isso gera um excesso de energia, gera ansiedade, gera preocupação. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente organiza também essa bagunça? Que eu diria que está muito no nível energético também, que com o tempo vai afetando o corpo físico. Então, prosperidade é fluxo, vibração é fluxo de energia forte e adequado para atingir um certo objetivo. No consultório, com frequência, a narrativa é sempre a mesma. Eu penso e não consigo executar. O meu corpo não responde aos meus pensamentos. Ou simplesmente
eu não sei mais o que fazer. Parece que existe uma paralisia, às vezes não só física, né, como mental também. Aí nesse momento surgem as ausências de propósitos, surgem as desconexões com a vida. Gente, pode ser qualquer coisa. Nós temos uma lista de diagnósticos para lidar com isso. Mas tem uma coisa que você precisa saber e você precisa tomar uma atitude em relação a isso. Por mais dificuldade que pareça, por mais dificuldade que assim eu tenha para exercitar, para eu me movimentar, para eu pensar, a sua energia é sua. Seja em qualquer nível que ela esteja, seu pensamento pode se apropriar disso e você pode se ajudar. Para isso existem exercícios simples para você se desbloquear. Um dos exercícios é fazer primeiro uma conexão simples, que a gente chama de posição X, que é onde o corpo bioenergético se alinha naturalmente entre as energias da Terra e do céu da Terra. Aqui no canal tem vários exercícios sobre a posição X. Eu vou falar de forma resumida para você. Você vai ficar em pé, afastar os pés aproximadamente 40 centímetros, levantar os braços, mãos espalmadas para frente, de forma que seu corpo fique numa forma de X. Você simplesmente vai mentalizar as energias fluírem dos pés pela parte anterior do corpo, chegando ao peito, passando pelos braços, saindo pelas mãos. Essas são as energias Yin que fluem da terra ao céu. Você vai mentalizar agora as energias Yang que vêm do céu, entrando pela parte dorsal das mãos, chegando à cabeça e descendo pela parte posterior do corpo. Essas são as energias Yang que circulam do céu à terra. Nesse momento, você só precisa lembrar e afirmar: eu sou sensível e condutor das energias Yin e Yang que fluem da terra ao céu e do céu à terra. Meu corpo está plenamente conectado com as energias da natureza e do universo. Dentro dessa fluidez entre a terra e o céu, entre o céu e a terra, as energias são livres. São livres para circular, são livres para se encontrar com esse campo de energia saudável e se reconfigurar, se ressignificar, se recompor, se fortalecer. Você pode ainda, a partir dessa conexão, simplesmente sentar. Você agora vai prestar atenção na sua respiração. Você vai estender e você vai contrair ligeiramente o abdômen. Coloque a sua mente nesse movimento. Esse local, como eu já expliquei no segundo hábito, é um local de transformação, é um local de transporte. Você vai agora, pela visualização interna, transferir esse movimento para a base dos seus pés. Com a planta dos pés, você vai fazer uma ventosa, transferindo esse movimento para a terra. Você vai ancorar essa energia de transporte, transformação na terra. Você está criando um vínculo associativo de proteção, de firmeza. Aprofunde, por exemplo, 10 centímetros, aprofunde 50 centímetros, ouse aprofundar 1 metro. A partir de 1 metro, é como se criasse raízes desse movimento. A sua respiração cria raízes, cria força. As suas raízes agora respiram dentro desse processo. Finca essas raízes na terra. Agora, a partir dessa força interna, você presta mais uma vez atenção nessa respiração. A partir da respiração, venha para o peito, que é o grande mar do Yin. Você trabalha, perceba como o seu coração bate, sentindo essa energia. A extensão e a contração do abdômen agora é sístole e diástole. Você traz essa energia da terra para o seu peito, com a força do seu coração, com a sua emoção. Você transfere essas energias para suas mãos e reconecta essa energia a esse campo de prosperidade ao qual você se reconectou no segundo hábito. Torne-se isso, faça isso e você vai ver uma grande transformação na sua vida, porque você não é só aquilo que você vê, é aquilo que você não percebe e acredita como um ato de fé. Tenha fé que a sua vida vai mudar. Vamos agora ao nosso quarto hábito.
tá bom? Quarto hábito, medo de gastar, medo de fazer o dinheiro rodar, circular. A gente às vezes retém tanto que a gente bloqueia o nosso fluxo financeiro, retém o nosso fluxo de energia. Tem pessoas que são acumuladoras e que a vida mostra o seguinte caminho: não basta só acumular, tem que distribuir, tem que fazer a fortuna, tem que fazer o dinheiro circular. E quando a gente gera essa ganância, né, esse egoísmo, né, essa falta de conexão com o próximo, a gente acaba perdendo nesse sentido, porque as coisas começam a paralisar e às vezes a gente não entende o porquê. Por isso que fazer doações é bom. Faça pequenas doações. Existe um simbólico muito interessante quando a gente faz as doações. Seja uma cesta básica, seja uma... ajudar alguém, por exemplo, comprar um livro, ajudar alguém a estudar, ajudar alguém a fazer um curso, ajudar alguém a prosperar, ajudar alguém a se reorientar na vida. Às vezes a gente pensa que está bloqueado, ou a gente pensa que retém só o dinheiro. O ato de reter dinheiro leva às vezes a um hábito de reter a comunicação, leva um hábito de se isolar das pessoas. É muito interessante isso. E emocionalmente acaba afastando as pessoas também do nosso convívio. Como lidar com isso? Faça pequenas doações. Mas em relação à energia, como é que a gente doa energia? Você simplesmente pensa nisso? Se eu disser para você, doe energia. Doar energia é mais poderoso do que doar dinheiro. Porque a energia que doa, a gente pode doar de forma infinita, sem essa limitação de ter que doar simplesmente por doar a partir de um valor fixo. Como é que você doa energia nesse sentido? Você faz essa posição anatômica energética na forma de X, você vai conectar o seu corpo a um campo de energia e você, nesse sentido, não vai doar só a sua energia, você vai doar a energia de campo. Por quê? Você, ao pensar numa pessoa, você vai conectar esse campo de prosperidade também. Doar energia nesse sentido é desejar que o próximo usufrua desse benefício, usufrua dessa comunicação, aprenda a lidar com isso. E depois que você doar essa energia, você ensine a pessoa também a se conectar, assim como eu estou ensinando a você. Então, a partir dessa posição X, você vai imaginar essa energia fluindo da terra ao céu e chegando às mãos. Quando chegar às mãos, de olhos fechados, você pode mentalizar alguém que você conheça que precise de energia. Direcione essa força, direcione essa energia, direcione essa cor. De acordo com o conhecimento que você tem, agregue valor a esse exercício no sentido de ser um doador, ser um acolhedor. Depois que você praticar isso com algumas pessoas, você simplesmente pode doar essa energia para o universo, que o universo ele vai se encarregar de automaticamente fazer essa energia chegar a quem precisa. Então nós somos doadores por natureza, não podemos esquecer disso. E às vezes o acumulador ele se fecha para esse princípio de conexão. Seja um doador, doe energia e mude a sua maneira de pensar e sentir o mundo. Chegamos ao quinto hábito, que talvez seja o mais interessante, que é como cuidar da sua própria energia. O que acontece quando a gente não cuida da nossa energia? A gente fica à mercê de todas as energias que a gente entra em contato, todas as vibrações, e não sabe necessariamente qual o nível de relação energética que a gente faz com uma pessoa ou outra. Por quê? Se você não tem uma sensibilidade sobre a sua própria energia, como é que você vai ter uma sensibilidade sobre as conexões que você faz? Logo, cuidar da sua própria energia é a melhor proteção que você pode ter. E é um presente se reconhecer como energia. Como é que se faz isso? Já passei alguns exercícios para vocês, mas existem rituais que a gente pode acessar para criar uma disciplina mental e emocional em relação a lidar com a própria energia. Um deles é a respiração diafragmática. É muito importante essa prática. E evoluir através dessa respiração. A respiração completa para uma respiração polarizada. Os princípios da Hatha Yoga, do Pranayama, vai te mostrar isso. Pesquise, aprofunde, é muito importante isso. Processo de visualização interna. Ativar o terceiro olho, olhar de dentro para fora.
olhar a si mesmo de dentro para fora. Quando eu digo olhar para si mesmo, é como se você se colocasse do lado de fora e você se olhasse. Muito interessante isso. Então, ativar a visão interna é uma maneira de você estar associando tantas outras coisas legais ao processo da respiração, que é você introduzir padrões cromáticos, que é você introduzir uma visualização em relação a certas áreas importantes energéticas do corpo, como o peito, que é o grande mar do Yin, a cabeça, que é o mar do Yang, as mãos e os pés, que são as entradas e saídas desses fluxos de energia. E nessa visualização você entrar em contato com esse fluxo de energia, se está saudável, se não está, se está bloqueado, não está. É você aprender a fazer uma leitura da sua energia, através dessa varredura energética. Então, é muito importante se conceber como energia e se cuidar com energia. No treinamento Yin Yang, a gente trata do corpo bioenergético através de 12 passos com aprofundamento, em que você aprende a cuidar da sua energia, aprende a desenvolver a sua energia, aprende a se conectar entre o céu e a terra, com o universo, aprende a lidar com esses campos de energia circulantes, aprende a renovar a sua energia. Lidar com o seu campo, lidar com o seu corpo bioenergético e o seu campo bioenergético é uma maneira de você manter a sua vibração forte, protegida e conectada. Aí sim, a prosperidade encontra um repouso numa energia em que ela se sente segura para estar presente. Então, conceber a prosperidade como uma forma de energia é dizer para você: torne-se uma energia de prosperidade para ousar ter a prosperidade. Porque a prosperidade não é só uma questão financeira, é uma questão imaterial também, é uma questão energética. Aprenda a lidar com isso, que vai fazer toda a diferença. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que estão precisando desse tipo de informação. Eu vou deixar aqui na descrição um link gratuito que tem uma aula sobre esse processo do treinamento Yin Yang. Deixe um like, inscreva-se no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.